Bom dia. Se eu tossir, gente, não é porque eu tô mal, é porque eu tô péssimo, entendeu? Aí, não dá nem para fazer graça, nem piada, porque daí eu começo a tossir igual um desesperado, né? Mas não arde ser nada. Essa semana foi uma semana bem difícil, a gente ficou bem ruim, mas estamos se recuperando. Nada que uma bezetacil, uma diprospan, amoxicilina clavulanato, ibuprofeno, paracetamol, né? Xaropes todos, pastilha. Nada que um kitzinho desse assim não resolve, a gente fica zerado, né? 4 meses depois, porque daí depois que melhora a tosse, a febre, tudo, você destrói o seu fígado, destrói o seu estômago, mas aí também a gente toma outra coisinha, né, pro fígado, pro estômago também, né, e assim a gente vai caminhando a vida, e no final dá tudo certo, né, todo mundo, entre mortos e feridos, todos se salvaram, né. Eu queria também aproveitar a igreja. Ó, você vê frio, né? Todo mundo ficou em casa hoje, né? Coisa feia, né? Olha só, tá bom? Vocês estão aqui, firme e forte, né, gente? Para você que está assistindo aí durante a semana, tá bom? Que não veio hoje aqui no frio junto conosco, certo? Tá? Então fica o recado do meu coração. Venha passar frio domingo de manhã junto com a gente, né? Que vai dar tudo certo. Mas eu queria agradecer à igreja porque a minha cunhada fez esta semana, na segunda-feira, a segunda cirurgia dela, né? Ela já tinha feito ano passado para retirada de um tumor no peritônio, que é na região abdominal, uma cirurgia grande e tudo, e o tumor voltou. E aí ela teve que fazer outra cirurgia de novo essa semana, né? Tão grande, tão demorada, tão complexa quanto a primeira, mas a recuperação dela está sendo infinitamente melhor, né? Para uma grata surpresa nossa. E ela fez a cirurgia, da outra vez ela ficou praticamente 30 dias no hospital sem poder comer, né? Nada. Só líquido mesmo e só por acesso também, né? Mas dessa vez a cirurgia a recuperação dela está sendo muito mais rápida. Também foi um pouco menor do que a outra em termos de retirada de tumor e tudo. E daí ela está conseguindo se recuperar e, se tudo der certo, ela tem alta na terça-feira. Então, assim, as coisas estão, graças a Deus, caminhando bem. Aí ela vai ter que fazer algumas sessões de químio. Da outra vez, eles fazem, a cirurgia chama citorredução por IPEC, que é uma cirurgia que você faz na cavidade abdominal para retirada de todos os tumores que são identificáveis a olho nu. E depois você faz é como se fosse eles chamam tipo de um banho de químio no local, a alta temperatura mais de 40 graus. E aí, enfim, né, não vem muitos detalhes, mas... e aí acreditava-se que era suficiente, só que houve recidiva do câncer. Então, ela teve que fazer a nova cirurgia agora, mesma coisa, também foi o banho de químio local, agora... passado aí o período aí dos próximos dias, daí agora ela vai ter que fazer químio mesmo, né? Químio tradicional. Então, agradeço a oração de vocês, muito, da igreja, né? Muito pode a oração do justo, e ela se sentiu muito querida pela igreja ao estar aqui na semana retrasada. Ela esteve aqui na igreja no domingo à noite, e várias pessoas a abordaram e falaram, estamos orando por você e tudo, e ela sentiu o carinho nosso da igreja, e isso tem ajudado, tem fortalecido, né? Tem acompanhado aí todo esse processo. E eu peço que vocês continuem orando para que o tratamento seja efetivo e que essa malignidade não retorne novamente, tá bom? Estamos todos bem em casa,
se recuperando. Agora só ficou a tosse da Sara e do Timóteo. A minha praticamente já foi. Estou com um pouco de tosse ainda, mas um pouco menos. E a Adriana cessou a tosse dela praticamente. Mas a Sara, nossa, tadinha, está sofrendo. Está sofrendo, está sofrendo. E essa noite ela acordou de madrugada e começou a tossir, não parava nunca mais. Demorou para ela pegar no sono de novo, né? Mas estamos nos recuperando. Mas hoje o assunto não é doença, né? O assunto é o que mesmo, gente? Vocês lembram? Saúl, né? Aliás, eu vou falar uma coisa para você. Eu não aguento mais cara. Não, é porque vocês tiveram contato com o Saúl na aula passada, mas eu já estava conversando com o Saúl antes, né? E aí eu continuei a minha conversa com o Saúl. Ontem, sem brincadeira, eu fui terminar a aula bem tarde ontem. Eu sei que era já lá para umas 9 horas da noite. Eu falei assim, Senhor, eu sei que ele foi o teu ungido, né? Eu sei que o Senhor o escolheu, mas eu não aguento mais Saúl. Eu não sei como o senhor aguentou esse cara aí, né? Porque eu já estou com Saúl pelas tampas já. Eu já estava quase pirando com Saúl. Enfim, mas vamos falar um pouquinho sobre Saúl mas antes disso vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu amor grandioso, pela Tua soberania, pelo Teu cuidado, por todos os Teus atributos, Deus. Porque podemos sentir, através dos detalhes do nosso dia a dia, o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Mesmo quando nós não cuidamos do nosso relacionamento com o Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa igreja e por cuidar de mim, de minha família e de nos sustentar aqui. Porque aqui somos acolhidos, somos recebidos, somos queridos e tudo isso é a demonstração do Senhor, do Teu amor para conosco através da Tua igreja. Fala conosco através da Tua palavra e que possamos aprender com os acertos e os erros de Saúl, para que possamos buscar um coração que agrada a Ti em tudo aquilo que fizermos. Oramos assim no nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, gente. Vamos falar sobre Saúl. Agora, eu não sei se vocês viram, mas agora eu tenho um painel gigantesco ali atrás. Pode olhar lá, olha lá, ó. Maravilhoso. Olha só, espetacular. Né? Colocaram uma telona lá, agora dá para passar Netflix enquanto eu dou aula, certo? Dá para fazer um monte de coisa agora que ficou da hora mesmo. Amei isso aí, né? Mas eu tô sem óculos, então isso não sei se vai resolver muito, sabe? É um problema sério, né? Mas no fim dá tudo certo. Vamos só recordar um pouquinho daquela linha do tempo que eu comentei com vocês. Tá passando aqui a mesma programação que tá passando ali, né, gente? Só para saber, né? Então tá, estamos sintonizados no mesmo canal, né? Porque eu achei tão máximo isso que eu tô tão confortável que eu acho que vocês estão vendo tudo aqui. Então eu tô confiando, tá? Maravilha. Então, veja, lá em 1200 a.C., ai, pescoço. Os povos do mar, que também tem isso também, dói o pescoço, né? Os povos do mar invadem a Palestina. Então, lembra que eu falei para vocês lembram dos povos do mar, gente? Um dos lados de Israel, um do lado é voltado para o continente, outro lado de Israel é voltado para o oceano, né? Então, os povos do mar, eles estavam deste lado de cá, tá? E eles, então, invadem a Palestina lá em 1200 a.C. Em 1100, você tem ali... eu falei disso da invasão porque foi um período em que a região ela não estava tão bem armada ou militarizada por conta de excessivas guerras que vinham acontecendo ao longo de anos ali naquela região. Tá? Então, todos os povos que estavam ali,
eles não conseguiam se estabelecer como uma única forte nação. Este ambiente favorece muito para o período de reis e principalmente mais para frente para a derrota dos filisteus por Davi, tá? Mas Saul luta com eles também, enfim, e a gente vai passar um pouquinho por isso. Bom, lá em 1100, então, antes de Cristo, você tem o nascimento de Samuel, né? E 20 anos depois você tem o nascimento de Saul, né? E aí, 40 anos depois você tem o nascimento de Saul. E existe uma diferença de idade aí entre eles, tá? Lá em 1051, Saul é ungido rei em Israel. Primeiro ele é ungido rei, depois ele é estabelecido como rei. Então existe uma diferença de tempo do período em que ele é ungido para o período em que ele se torna rei. E hoje, na aula passada, nós vimos a respeito da unção de Saul. Vamos só recordar rapidinho. E depois hoje a gente vai ver o período em que ele é estabelecido e o contexto do estabelecimento do seu reinado. Lá em 1040, então, você tem o nascimento de Davi. E em 1025, então, Davi é ungido rei por Samuel. Davi é ungido rei por Samuel, enquanto Saul era rei. Tá? Isso é importante a gente estabelecer aí esses períodos. E a gente vai ver o que levou à escolha de Davi como rei por conta de algumas atitudes que Saul teve. Tá? A história de Saul é uma história conhecida, gente, né? Se vocês fizeram a lição de casa que eu passei semana passada eu passei a lição de casa, né? Se vocês fizeram a lição de casa, então vocês já viram isso. A gente vai entrar nos pormenores, nos detalhes importantes da história de Saul, mas o estabelecimento dessa linha do tempo nos ajuda a entender como as coisas andaram aí. E lá em 1011, Saul, então, é morto e Davi é coroado rei em Hebrom. Tá bom? Saul morre com 72 anos. Ele foi rei por bastante tempo. Tá? Por bastante tempo. Então, hoje a gente vai ver um pouco da ascensão e o apogeu do reinado de Saul e as besteiras depois que Saul faz, mas ele continua até o fim, tá? E é interessante porque Saul não é destituído da sua posição como rei, ele se autodestitui da posição como rei, quando ele se mata, tá? E Davi se torna rei, então, com 29 anos, 14 anos depois de ser ungido rei. Bastante tempo, né? Então, do período em que Davi é ungido rei até o período em que ele de fato assume, passam-se anos, muitos anos, tá? Mas esse período todo da unção dele até o estabelecimento de seu reinado tem um propósito divino no meio desse caminho aí. E o que Deus faz na vida desse homem, ao longo desses 14 anos aí, é absolutamente fundamental para tornar Davi quem se tornou. Né? Mas eu não vou dar aula sobre Davi, é o pastor Alexandre que vai dar aula sobre Davi, aí vocês vão ver um pouquinho mais depois sobre ele. E nem vou entrar nos aspectos de Davi, mas é muito legal. Aliás, tem uma série de livros chama Heróis da Fé, como é que é o escritor? O Charles Swindoll. Swindoll, né? Charles Swindoll. Senão o professor dá bronca em mim depois. Chamado Heróis da Fé, vale muito a pena. E tem um livro só sobre Davi. Gente, é uma leitura deliciosa, tá? Maravilhosa.
E o legal dos livros do Swindle é que ele trabalha bastante, em cada capítulo ele trabalha algumas coisas devocionais, então vale uma reflexão. Tem de Paulo, tem de Jesus, enfim, eu li todos eles. Você começa a ler, você destrói o livro, porque de tão bom que é. Tá? Não é que você está com raiva, não, e destrói o livro, não quero mais saber, não. É bom mesmo, tá? A gente viu a questão das formas literárias, tanto contraste, justaposição e quiasma, porque elas nos ajudam no processo de interpretação do livro. Então, o contraste é quando você faz uma comparação. E o livro de 1º e 2º Samuel tem muita comparação. O tempo inteiro você está comparando um personagem com outro personagem, uma situação com outra situação. Tem muitos contrastes, tá? E um exercício legal ao fazer a leitura que você pode fazer, se você gosta de grifar aí a sua Bíblia, ou se usa canetinha aí colorida, é escolher 2 tipos de cor para você grifar aonde estão os contrastes quando você faz a leitura, tá? Então, eu dei o exemplo lá de Ana e Penina, né? É um dos contrastes que você tem aí, tá? Uma é uma é fértil, a outra é infértil, então você tem muito desses contrastes ao longo de toda a história. E ele nos ajuda a entender bastante quando a gente faz a leitura e você começa a evidenciar o contraste nas leituras, e eu vou destacar alguns aqui. Você tem a justaposição, quando você coloca uma história sobrepondo outra história e mostrando a diferença com que as coisas acontecem, né? Quer ver uma justaposição interessante? Eli e seus filhos e Samuel e seus filhos. É uma justaposição, né? É interessante porque ambos têm problemas com os filhos e ambos são sacerdotes, né? E aí você tem algumas justaposições interessantes no livro, vale a pena. E o quiasma é quando você tem um cruzamento de informação para reforço de uma ideia. Então Deus diz assim, ó, se não fizer isso, vai acontecer isso. E se fizer, vai acontecer isso aqui. Então, a gente vai ver alguns quiasmas aqui também hoje em cima disso. Então, eu só estou trazendo, eu fiz questão de trazer essa questão de forma literária, parece meio coisa de seminário, mas é que eu acho legal alguns detalhes desses, porque eles nos ajudam a destacar pontos importantes do texto e nos ajudam no processo de interpretação para entendimento daquilo que Deus está querendo ensinar com a vida desses caras e desses personagens, tá? Sim, você tem algumas promessas em que existe essa forma literária. Quando eu dei a aula de Lucas, em Lucas você tem alguns quiasmas também. Então, ele também é um estilo literário característico do povo hebreu, tá? Dos israelitas. Então, a gente enxerga um pouco disso. A questão do contraste você vê muito no livro de Provérbios. Provérbios também tem muito contraste, né? Então, essas características literárias nos ajudam no processo de estudo e de entendimento da Bíblia como um todo, porque é o estilo que os caras escreveram lá na época, né? Entender a forma literária, assim como se tivesse escrito por um brasileiro, então a gente ia ter muito da nossa forma literária no meio disso, né? Muito destaque sobre malandragem, enganação e tudo, né? Que é característica nossa, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Quem foi Saul? Vocês lembram desse pitelzão, Saul? Saul foi um pitelzão, né, gente? Tá? Qual tribo que eles eram? Vocês lembram? Me ajuda aí, vamos fazer um rápido relembrar aí. Benjamita, certo? E era das tribos considerada praticamente o quê? A maior tribo? A menor tribo. Porque, aliás, essa tribo quase foi exterminada. Vocês lembram que eu contei a história para vocês? Está lá no final do livro de Juízes, tá? Praticamente a tribo foi quase que exterminada, né? Era uma maldade tão grande no meio daqueles caras lá. Então, você tem uma influência
na educação ali de Saul e tudo, muito forte por esse contexto dos benjamitas, tá? Não era um dos povos mais queridos aí, né? Uma das tribos mais queridas das demais tribos, tá? Então ele era um benjamita. Ele era pobre ou ele era rico? Rico, aliás, muito rico. E o texto diz que o pai dele era extremamente o quê? Influente. Então ele era um benjamita, rico. O pai dele influente, ele era um cara jovem, tá? E diz a Bíblia que Saul era um piteuzinho, né? Ele era o mais bonitão dos israelitas, né? Pensa no cara alto, marombado, que ele ia na academia, puxava ferro, né? O cara usava esteroides e anabolizantes, né? O cara era sarado, né? Então ele era um cara de boa aparência, o mais alto entre todos. Ele se sobressaía sobre todos os israelitas, era o cara mais alto. Eu fico imaginando, né? Saul andando no meio da rua, e aí o pai com o filho, e o filho fala assim: pai, quem que é o rei? Aí ele fala assim: levanta a cabeça e vê que é aquele mais alto de todo mundo lá, né? Porque o cara era altão, né? Jogador de basquete, da NBA, aquela coisa toda, né? O cara era super alto. Bonitão, era o mais bonito de todos, tá? Sim, porque no final da história, né? Aí olha só a questão dos contrastes, né? Saul era um cara bonito e o povo isso, encheu os olhos, pô, é o cara certo e tudo mais. Isso influencia até o coração de Samuel, porque quando Samuel vai lá na casa de Jessé para escolher um dos filhos de Jessé, qual é o perfil que Samuel procura? O mais velho, o mais bonito, o mais alto e tudo, certo? E aí Deus vira para Samuel e fala o quê? Não, os homens olham o exterior, mas Deus vê o coração, tá? E a gente vai ver bastante sobre o coração de Saul hoje, tá? Então, mais bonitão aí. Aí nós temos lá o processo de unção, né, gente? Agora que eu não estou vendo nada do que eu escrevi, certo? Eu estou vendo umas letrinhas ali na frente e estou vendo uma faixa branca ali no meio, tá? Agora eu vou ter que ler aqui, porque... Uau, nem vocês estão enxergando aqui também. Oh, meu Deus, eu preciso acertar o tamanho dessas letras. É uma luta. Então, veja só. Nós temos lá na unção de Saul, nós temos três sinais que Samuel passa para Saul como uma prova de ensinar Saul a respeito daquilo que Deus iria fazer ao escolher Saul e o colocar como rei. Né? Então, tinham três grandes sinais lá. Então, ele ia encontrar os homens que haviam encontrado seus animais. Depois, ele ia lá no Carvalho de Tabor e ele encontraria os peregrinos de Betel. Depois, ele encontraria o grupo de profeta voltando de uma cerimônia de adoração. E aí, para cada um desses, você tem ali um ensino importante. Né? O primeiro, os seus problemas seriam resolvidos. Confie em Deus. Deus vai resolver os teus problemas, tá? E veja, se tinha alguém que com certeza iria assumir o trono e receber uma bucha enorme, era Saul, tá? E aí Samuel diz, ó, presta atenção, porque Deus vai... Se Deus resolve o problema tão pequenininho teu da jumenta que fugiu, você acha que ele não vai resolver todos os outros? Tá? E nós vamos ver Deus resolvendo os problemas dele. Então, confia. Depois, outra coisa importante, né? Deus mostra que Saul queria suprir todas as necessidades de Saul. Então, confia que eu vou suprir tudo o que você precisa. Não só do ponto de vista físico, mas emocional e espiritual também.
Tá? E, por fim, a última questão lá é que eu vou estar junto com você em tudo que você fizesse. O Espírito do Senhor se apossa de Saul, Saul começa a profetizar e tudo mais. Tá? Incrível essa experiência. Saul tem uma experiência com Deus, gente, incrível ali. Incrível, uma experiência incrível. Tá? Se daquele momento ali em diante ele enxergasse com muita clareza a ação de Deus na vida dele, isso teria feito todo a diferença no reinado dele, tá? Era só confiar e seguir em frente. Então hoje a gente vai ver, nós vimos então um pouco do contexto e vimos a respeito da questão do da unção de Saul, da escolha e da unção de Saul. Hoje a gente vai ver o início e o apogeu de Saul e depois a sua queda, tá? Vocês estão comigo ainda, gente? Sim? Vocês estão aquecidos aí no lugarzinho de vocês? Está todo mundo quentinho, né? Então não descruza o braço, tá bom? Que é para você não sentir aquele ventinho que sempre aparece naquele pedaço do seu corpo que você está escondendo e o ventinho ele vem, né? Tá? Então vamos em frente que vai dar tudo certo. Vamos falar então um pouquinho sobre o início e o apogeu, início e apogeu do reinado deste homem maravilhoso aí chamado Saul, o Pitelzinho de Israel, tá bom? Bom, lá no do capítulo 10 até o capítulo 12, nós temos lá de 1 Samuel, nós temos a confirmação pública e a aprovação do primeiro rei em um local de renovação pactual. E existem 3 aspectos que nós vamos trabalhar aqui da escolha de Saul, tá? O primeiro deles, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, em 1 Samuel 10, 9. A chuva chegou, hein? Estava precisando mesmo. Abre a sua Bíblia aí em 1 Samuel 10, 9. Ao longo de todo o capítulo 9 aqui, nós vamos ver a confirmação por sinais miraculosos e sorte sendo lançada sobre a vida de Saul, confirmando-o como rei, tá? 10, perdão. O 10 não, peraí. O 9 é a unção, Peraí. Não. É de 9 a 26. Peraí. Calma aí. Muita hora nessa calma. Isso, Jesus. Ó. Vou jogar fora essa porcaria aqui. Nem eu tô lendo, nem o que tá aqui, nem o que tá ali, nem o que tá lá. Tá feia a coisa agora. 10 de 9 a 26. Obrigado, agora deu tudo certo. Vamos lá, junto comigo, 1 Samuel 10 de 9 a 26. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: a buscar as jumentas, e vendo que não aparecia, fomos a Samuel.
Então disse o tio de Saul: conte-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel. Respondeu Saul ao seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe o declarou. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir Israel do Egito e livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Importante isso aqui, tá? Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor. Então assim, o pessoal foi procurar, porque tinha sido escolhido Saul. Daí fala assim: cadê Saul? Aonde Saul está? Tá? E aí o povo procurava e não achava Saul. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Tá? Pensa, o cara mais alto de todos, escondido no meio da bagagem, né? Olha, devia ter muita bagagem ali, né? Para esconder um cara daquele tamanhão lá. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Olha aí, Deus já começando a organizar as coisas para Saul, tá? Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo, tá? Então a gente vai ver alguns aspectos aí interessantes deste primeiro momento aí, tá? Você tem ali Samuel convocando o povo para apresentar Saul. Então vamos lá, gente, se reúne aqui todo mundo. Eu preciso apresentar quem Deus escolheu aí para ser o rei de vocês, tá? Deus deixa claro a rejeição do povo a ele e atende ao pedido do povo. Nesse momento, quando está todo mundo reunido ali, Deus mais uma vez fala assim: ó, vocês me rejeitaram e pediram um rei, então eu vou dar um rei para vocês, tá? As advertências em relação a essa escolha já haviam sido dadas antes. Lembra? Deus fala assim, ó: vocês querem um rei? Esse rei vai tomar suas filhas, vai tomar o seu dinheiro, vai cobrar impostos, vai fazer um monte de coisa. Vocês vão reclamar depois e eu não vou dar ouvido para vocês. Aí o povo fala assim: não, mas nós quer mesmo, né? A gente curte, que é legal, todo mundo tem, por que nós não vamos ter? Certo? A gente quer alguém que resolve o nosso problema. Porque ao fazer essa escolha, o povo está dizendo o que para Deus? O Senhor não resolve, o Senhor não está resolvendo nada. Né? Olha a nossa situação aqui e não está dando certo. Então, deixa a gente botar alguém que a gente quer aqui, porque essa pessoa aqui é que vai resolver o nosso problema. Tá? A gente falou bastante sobre isso na aula passada. Saul, então, no meio de todo esse contexto, faz o que, gente? Levanta, eis-me aqui, envia-me a mim. Não, ele se esconde no meio da bagagem lá, né? E fica escondido lá. É interessante esse negócio de Saul escondido,
Porque demonstra um medo que Saul tinha, que é meio que um medo que vai se confirmar lá na frente depois. Saul era um homem que tinha uma necessidade de aceitação muito grande. O medo da rejeição vai aparecer lá na frente depois e vai gerar problemas enormes para ele. Tá? A gente vai ver mais para frente na história de Saul, Saul se sentindo incomodado quando Davi é colocado ou reconhecido pelo povo como um grande guerreiro maior do que de Saul. E isso vai tomar o coração dele de uma forma que vai guiar os próximos passos e anos da vida de Saul por conta disso depois. Tá? E fazer ele fazer um monte de barbaridades. Tá? Tem coisas que Saul faz que você fala, cara, não é possível que um rei faça um negócio desse, né? Bom, então existia ali um indicativo, o texto não fala, mas essa atitude de Saul traz um indicativo de um medo de rejeição. Alguns dizem talvez uma certa humildade, mas eu acho que é muito mais rejeição do que humildade, no sentido de Saul de fato falar, e se eles falarem não, né? E se eles falarem não? Porém, tem um aspecto importante que Saul não leva em consideração nesse momento. Quem escolheu Saul foi Deus. Não foi Saul que foi num processo de votação, fazer boca a boca para ver se alguém escolhia ele. Deus o escolhe, ele é ungido, o Espírito do Senhor vem sobre ele, Deus dá todos os indicativos de que está tudo certo, mas Saul diz, olha, na verdade o negócio não é bem assim, tá? Ele começa a dar aí os seus primeiros sinais aí de vacilo. Bom, Samuel reforça então que foi Deus quem escolheu Saul, Deus coloca guerreiros ao lado de Saul, né? Mais uma vez Deus aí escolhendo, Deus capacitando e Deus trazendo as condições que Saul precisaria para se tornar o rei de Israel. Deus mais uma vez dizendo, ó, relaxa aí porque eu estou cuidando. E se eu coloquei você, eu vou cuidar para que tudo dê certo. Só confia, tá? Só confia que, ó, vai dar tudo certo. E aí você tem sempre a turma do contra, né? Você sempre tem a turma do contra. O povo que se levanta para ir contra os ungidos e escolhidos do Senhor. Sempre existe oposição. Veja, queridos, tá? E aí eu finalizo esse ponto aqui e a gente vai tomar o nosso cafezinho. Deus escolhe. Deus capacita. Deus dá todas as condições? Dá. Tudo começa com Ele e termina com Ele. O problema é que no meio do caminho, nós temos uma tendência a querermos fazer as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito. Agora, o fato de Deus escolher, capacitar e tudo mais, não significa que vai ser tudo um mar de rosas. E que vai dar tudo certo. Tá? Mas que vai ter dificuldade e vai ter oposição. Romanos capítulo 8, um texto super conhecido. A gente canta Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo e tudo mais. E o texto também diz que Deus, ele escolhe e Deus nos capacita. Deus nos dá todas as condições, como escolhidos dele, para fazer a sua vontade. Haverá oposição? Sempre, gente. Sempre. Desde que o mundo é mundo, tem oposição. Quando Deus cria todas as coisas, cria o homem, cria a mulher, Satanás se levanta como a principal oposição.
E dali em diante, sempre existe oposição. O que nós não podemos nos esquecer, nunca, jamais, é que Deus nos escolhe, Deus nos capacita e Deus cuida. Do começo ao fim é Ele. Qual é o nosso papel? Confia e deixa Ele fazer. Ele faz. E aí as coisas vão dando certo. Tá bom? Bem, vamos voltar à nossa programação normal? Pode ser? Muito bem. Bom, então, vocês estão comigo aqui ainda, sim ou não? Sim? Sim. Agora com a barriguinha quentinha, né? Um cafezinho, um chazinho, a bolachinha faz diferença, não faz? Tá? Fala para um doente, um chazinho, uma bolachinha, a diferença que não vai fazer na vida, né? Enorme, certo? Bom, então dentro dessa situação de confirmação, nós temos um outro aspecto importante que está lá em 1 Samuel 11. Tá? Em 1 Samuel capítulo 11, do 1 ao 13, e diz assim, ó, então subiu Naás Amonita, aqui nós vamos ver uma vitória militar, tá? Então subiu Naás Amonita e sitiou a Jabes de Gileade. Obrigado, Fê. É um fofo, né? É um fofo. É o meu lindo. Né, lindão? Quer deixar um adolescente feliz e fazer um negócio desse publicamente, certo? Né? Isso aí é aquelas coisas que grava pro resto da vida, né? Certo? Vai falar, pai, não dá, cara, não dá, né? Nunca mais eu vou receber café, né? Acabou, foi tão bom, né? Deixa eu curtir bem então meu cafezinho agora. Vai. Muito bem. Estávamos fazendo a leitura do texto, certo? Muito bem. Versículo ainda 1, né? Faze aliança conosco, te serviremos. Porém, Naás Amonita lhe respondeu, farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. É assim, ó, não vou entrar nos... Gente, cada texto desse aqui dá para você explorar milhares e milhares de coisas. Não dá, tá? Mas assim, só para vocês terem uma ideia, se eu furo o olho de um guerreiro, acabou a luta do cara, certo? Né? Então, a ideia de furar o olho dos caras era para quê? Para impedir eles de lutarem, né? E por que o olho direito? Porque o olho esquerdo, ele estava protegido aqui pelos escudos. E eles usavam a mão direita para poder combater. Se eu furo o olho direito, o cara não consegue lutar direito, né? Tá? Os caras não eram burro, não. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Então assim, ó, só para vocês entenderem aí o contexto. A situação está... os amonitas se levantando contra o povo de Israel, os caras começam a ficar desesperados, né? E agora, o que nós vamos fazer? E como é que nós vamos lutar? E quem são esses caras? E tudo mais, né? E aí, Saul, então, aparece no meio desse contexto como um grande líder. Como um grande líder. Para combater os amonitas. O Espírito do Senhor se apossa de Saul e ele despedaça um boi em vários pedaços e ele espalha isso para dizer, é isso que nós vamos fazer com vocês. Ele está mandando um recado direto para os caras. Se vocês intentarem contra nós, é isso que vai acontecer. O que aconteceu com esse boi é o que vai acontecer com vocês, tá?
Saul invade o acampamento dos caras no meio da madrugada e extermina o povo até as 12 horas do outro dia, até o meio-dia. Cara, é uma vitória acachapante. Tá? Ele literalmente arrebenta os caras. Tá? Estes mesmos caras que estavam zombando de Israel, agora são destruídos e humilhados pela liderança de Saul. Olha só, aqui a gente tem o entendimento, e aí tem uma discussão aqui muito legal. Olha só o versículo 12, tá? Olha só o versículo 12 aqui. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui para que os matemos. Porém Saul disse, olha que legal isso aqui que Saul fala, tá? Porém Saul disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Saul está reconhecendo e está chamando a atenção do povo e está dizendo, presta atenção, quem livrou Israel não fui eu. Foi o Senhor. Olha a consciência que Saul está tendo, positiva aqui e correta a respeito daquilo que aconteceu. Saul está começando bem, hein, gente? Né? Saul está começando bem aqui, tá? Versículo 14. Diz Samuel ao povo, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Olha que interessante aqui o contraste. O povo reconhece a vitória de Saul, não de Deus. Entenderam? Ali no versículo 12, o povo está dizendo o quê, gente? Quem é que falou que Saul não era o cara bom? Vamos matar esses caras aí. O povo está dizendo o quê? Não, Saul é o cara. A nossa escolha foi boa. Nós fizemos a escolha certa. Deu certo o que a gente fez. Na visão do povo, a escolha foi boa. A escolha é deles. Mas Saul faz a contraposição da história. Não sou eu, é Deus. Foi Deus quem deu a vitória. Não foi eu, Saul, que dei a vitória. Foi Deus quem deu a vitória. É interessante porque você tem o coração do povo depositando a sua fé e esperança em homens, e o coração de Saul aqui depositando a sua fé e esperança em Deus. E entendendo que o agir desta vitória foi providenciado por Deus. Ponto de atenção. Cuidado na sua vida, quando as coisas estiverem indo bem, para você não pensar ou imaginar que você é quem é a pessoa que realiza todas as coisas. Cuidado com a autossuficiência. Cuidado. Saul vai cair numa armadilha lá na frente por causa disso, que vai derrubar ele feio. E é interessante, porque esse começo de Saul é incrível. Ele está conectado com Deus. Ele está confiando em Deus. Ele está entendendo quem é que está dando a vitória aqui.
mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, dentro desse processo aí de confirmação, nós temos o terceiro aspecto. Então, o primeiro, o primeiro sinal da confirmação, ele acontece por sinais miraculosos e por sorte. Depois, o segundo aspecto é militar e o terceiro aspecto dessa confirmação de Saul como rei é religioso. Tá? Aí, a partir lá do 11, nesse finalzinho aqui, e vai se estender até o 12, 25. Tá? Bom, aí nós vamos ter aqui, gente, um período bem interessante, que é a despedida de Samuel, a partir do capítulo 12. Tá? Naturalmente, eu não vou conseguir ler tudo, certo, gente? Tá? Eu estou pegando alguns fragmentos da história, porque são vários capítulos, eu estou passando por diversos capítulos aqui. Tá? Mas agora, no começo do capítulo 12, Samuel, então, vai se despedir do povo. E é uma despedida triste. Ele está se despedindo da sua liderança em relação ao povo, porque agora ele está dizendo o seguinte, ó, o rei foi escolhido, o rei foi ungido e agora o rei será estabelecido. Ele assume a liderança do povo e eu saio de cena. Agora imagina, cara, Samuel foi alguém que fez coisas incríveis pelo povo, que conduziu o povo durante anos. Aliás, né? O pequeno Samuel, desde pequenininho, consagrado ao Senhor, uma vida inteira de dedicação a Deus e de serviço ao povo de Israel. É natural que ele ficasse chateado com aquilo que o povo tinha feito. E agora, aqui no final, na despedida dele, ao invés do povo celebrar e comemorar e tudo, Samuel tem que fazer meio que uma autodefesa. Samuel faz um discurso de autodefesa. É triste isso. Para alguém que viveu uma vida inteira dedicada ao Senhor, no final da sua vida ter que fazer um discurso desse que Samuel faz. Ele vira e fala assim, olha gente, eu servi aqui por vocês durante muito tempo, eu fiz um monte de coisas aqui, vocês sabem disso, né? Coloquei os meus filhos aqui para ajudar e para servir também. Não roubei nunca nada. Né? Olha só, agora ele está tendo que ficar se justificando até em comparação às besteiras que os filhos fizeram. Né? Eu não roubei nada, eu não usurpei nada de ninguém, eu fiz tudo certo. Se alguém tiver alguma coisa para falar contra mim, fale agora ou cale-se para sempre. Né? E aí o povo diz assim, não, nós não temos nada contra você, realmente você fez tudo certo. Poxa, 70 e tantos anos servindo, né? E agora, no final da vida, ele tem que fazer um discurso como esse. É triste. Esse discurso de Samuel, ele me entristece profundamente. Porque não é isso que a gente espera de um servo de Deus, né? De ter que ficar falando e se defendendo diante do povo. Ele podia ter falado tantas outras coisas. O povo podia ter feito uma cerimônia de agradecimento, de reconhecimento por aquilo que Samuel havia feito no meio deles. Mas não, é uma despedida super, super triste. Tá? Exato, né? Então, assim, é meio que tipo, é isso, né? Olha, gente, eu fiz o melhor que eu pude, eu me esforcei o máximo que eu pude, e aí tá aí agora o rei de vocês, e que tudo dê certo, né? Sigam firme. E aí nós vamos ver agora a aliança, então, que Samuel propõe para o povo. Veja só, capítulo 12, versículo 12 a 15. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pediste, e eis que o Senhor vos deu um rei. Agora é importante isso. Versículo 14. Se temerdes ao Senhor
e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se porém, ó a contraposição aqui, se porém não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como o foi contra vossos pais. Samuel está dizendo o que aqui, gente? Vocês escolheram um rei. Vocês escolheram um rei. E vocês escolheram um rei no lugar de Deus. Então eu vou dar uma advertência importante para vocês agora. Se vocês forem fiéis à aliança com Deus, a aliança histórica com Deus, se vocês obedecerem, se vocês fizerem tudo certinho, vai dar tudo certo. Agora, se vocês desobedecerem, se vocês não se comprometerem com Deus e com a sua palavra, se vocês não seguirem os seus mandamentos e estatutos, Deus irá se opor a vocês da mesma forma como fez com seus antepassados. Em outras palavras, é assim, ó, presta atenção. Presta atenção. O rei está aí. A escolha está feita e não dá mais para voltar atrás. Então, presta atenção, gente. Obedece. Faz tudo direitinho e vai dar tudo certo. Parece que essa história ela é meio cíclica na nossa vida, né? Ela é meio cíclica na nossa vida. A gente está falando de filhos agora, né? Quantas e quantas vezes você, pai, não fala para o seu filho, né? Presta atenção, filho. Tá? Obedece o que eu vou te falar, que vai dar tudo certo. Tá bom? Vai dar tudo certo. Você fala assim pro cara, vou dar um exemplo bem simples, tá? Estuda, você tem prova? Tem. Então estuda para a prova, que vai dar tudo certo. Né? Agora, se você não estudar, aí, meu querido, a sorte está lançada, né? O que acontecer, aconteceu. O cara te escuta, volta feliz da vida. Pô, deu certo, tirei um notão, fui super bem. Quando eles não escutam, aí chega em casa, né, quieto. Engraçado isso, né? Porque quando a gente faz bobagem, não fala, né? Quando a gente faz as coisas certas, a gente gosta de botar na mídia, né? Alarmar, né? Publica nas redes sociais, né? Pega a prova, tira a foto, tirei 10 e tal. Quando faz bobagem, né? Fica quieto, né? Mas todo pai sabe, né? E aí, como é que foi? Foi. Como assim foi? Foi. Não, mas foi o quê, cara? Né? Então, não foi muito bem, não. Não foi, na verdade não foi, né? Ainda dá para recuperar. Existem coisas que a gente faz que dá para recuperar, mas tem coisas que não dá, né? No caso aqui da escolha que o povo faz, gente, só intervenção divina para recuperar. Quantas vezes nós não tomamos decisões e fazemos escolhas nas nossas vidas que vão contra a palavra de Deus? Aí dá errado, quem que a gente culpa? Deus. É isso. Né? Vou dar um exemplo para vocês, bem recente. O caso do Rio Grande do Sul. Tá? Vou dar um exemplo como nação, como humanidade. Né?
A gente questiona, poxa, por que que veio essa tempestade e esse monte de chuva e alagou e pessoas perderam vida, perderam casa? Onde está Deus no meio dessa história? Quantas pessoas não fazem esse tipo de questionamento? Aonde está Deus no meio disso tudo? Por que que Deus não interveio? Por que que Deus poderia? Claro que poderia. Deus pode todas as coisas. Ele foi o criador de tudo. Ele controla todas as coisas. Só que quando o homem resolve desmatar, quando o homem resolve terraplanar regiões pantanosas para fazer loteamento, ali ele não pergunta aonde está Deus. Quando o homem resolve consumir como um maluco e queimar combustíveis fósseis e superaquecer o planeta, que leva ao derretimento de geleiras, isso aumenta o nível do mar, isso altera o fluxo de ventos, a gente não pergunta onde está Deus no meio disso. Quando o homem escolhe fazer casas de forma irregular, em regiões que não deve, ele não pergunta aonde está Deus diante disso. Quando o homem opta por receber proveitos próprios e aceitar suborno para aprovar leis ou para aprovar projetos, ou para fazer as coisas erradas, ele não pergunta aonde está Deus no meio disso. Quando se faz projetos de barragem mal feitas, com processos mal calculados, com material de segunda mão, com serviço mal elaborado, sem vistoria, com aprovação de qualquer forma aleatória, ele não pergunta aonde está Deus no meio disso. Mas quando a desgraça se abate por conta das escolhas erradas que nós fazemos, nessa hora se lembra de Deus e se pergunta, aonde está Deus no meio disso? Quantas vezes, gente, nós fazemos escolhas, tomamos decisões em nossas vidas, nos movimentamos simplesmente para satisfazer aquilo que nós queremos e colocamos Deus de lado. E quando as coisas não dão certo, nós viramos e perguntamos aonde está Deus diante disso. E eu respondo essa pergunta. Deus está onde Ele sempre esteve. Ele nunca saiu de lá. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, mas Ele permite, sim, as consequências das nossas escolhas. E temos que arcar com as consequências, sim, dessas escolhas, porque nós optamos em fazer tudo errado. E as consequências vêm. E não serão diferentes em relação ao povo. Detalhe, neste caso específico, Deus alertou. É isso que vocês querem? Depois não reclama, porque é o que vocês vão ter. O que Samuel traz aqui o que ele traz aqui, isso é um quiasma agora, porque ele diz assim, ó, faça isso e vai dar certo. Não faça e vai dar errado. Obedeça a Deus, teme ao Senhor, cumpra os seus mandamentos, os seus estatutos, ame a sua palavra, se deleite nela, busque ela diariamente, tenha prazer na lei do Senhor, medite nela de dia e de noite, que você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros e no devido tempo dará frutos e flores maravilhosas, e tudo aquilo que você fizer, Deus vai abençoar e vai prosperar, e as coisas vão andar, e a sua família vai florescer como uma árvore frondosa, bonita, à vista de todos. Ou então, siga o conselho dos ímpios, se assente na roda dos escarnecedores e dos zombadores, e não reclama quando a tempestade vier e a enxurrada levar tudo. É isso que Samuel está falando aqui para esses caras.
presta atenção, que as coisas vão funcionar se fizerem tudo certo. Então, até aqui, gente, tá indo tudo bem, certo? Está indo tudo bem com a vida de Saul. Saul está fazendo tudo certo, as coisas estão indo bem, as advertências estão sendo dadas, Saul está sendo confirmado rei, ele tem vitórias, as coisas estão indo bem. Podia ter continuado assim, não podia, sim ou não? Pois é, só que não, né? Claro. Uhum. Uhum. Eu vou ler. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Sim, sim. Sim. É meio que, eu acho que é muito mais um medo, né? Aham. Isso, é. Eu concordo. E aí, olha só, o 20, né? Então vamos completar aí, ó. Então disse Samuel ao povo: não tem mais. Tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desviei de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Né? No fundo, pastor, no fundo, todo mundo sabe quando está fazendo besteira, né? A gente sabe. E fica com medo. Né? Quando tem uma advertência, a gente dá aquela parada, né? Não dá? Eu dou uma parada. Quando eu vejo que eu estou no caminho errado, né? E eu sou advertido, eu dou aquela parada. Né? Porque a gente erra mesmo. Como diz Paulo, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? E aí, então, eu luto, brigo com o meu corpo, reduzo a servidão para que eu possa ser gloriado lá na frente. Então, eu vou me esforçar para fazer o correto. Né? Porque a gente realmente precisa, é uma luta, né? O corpo milita contra o espírito contra a carne, e fica aquela luta intensa, e a gente precisa o tempo inteiro estar alimentando para estar consciente daquilo que Deus quer para a nossa vida. Né? É uma luta, não é fácil. É que Deus é tão amoroso que Ele traz essas advertências. Ó, presta atenção, você está indo pelo caminho errado, não vai dar certo, se você fizer assim, não vai funcionar. Então, no fundo, a gente sabe quando a gente está errado. Né? A gente tem essa consciência. O fato é que, às vezes, a gente faz as nossas escolhas. Com certeza. Sim. Aham. Isso, aí olha o 20. Exato, então olha só o 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Né? O texto de 1 Samuel 12, eu recomendo você fortemente. Fortemente. Faça uma devocional no texto de Samuel 12 nessa semana. Separe o texto de Samuel 12 para ler com calma e meditar nele. Tá? Tem reflexões incríveis aqui. Eu acho que de todos os capítulos de 1 Samuel, de todos, é o que eu mais gosto, de verdade. Numa devocional em cima de 1 Samuel 12 em casa, foi um ponto decisivo nas nossas vidas como família, porque nós paramos para reconhecer os ídolos do nosso coração, aquilo que estava tomando o lugar de Deus na nossa vida, e a gente realmente parou para refletir um pouco a respeito dessa importante aliança que precisamos fazer com Deus, de levar Deus a sério e as coisas de Deus a sério.
e não permitir que outras coisas tomem o lugar de Deus na nossa vida. Eu acho que é uma reflexão incrível, tá? Primeira, ela começa com o discurso de Samuel, né? Ali você tem uma reflexão importante. Como que você quer finalizar a sua vida? Você quer finalizar a sua vida pedindo para os outros serem testemunha de que você tentou fazer tudo certo? Ou você quer apenas descansar em paz sabendo que você concluiu combateu o bom combate? Né? Depois você tem ali uma reflexão importante a respeito do compromisso que precisa existir nós com Deus, de obedecer e seguir os mandamentos do Senhor, de amar a Deus a sua palavra e de andar firme nos teus caminhos. E do quanto Deus nos ama a ponto de morrer por mim e por você, e de nos dar vida eterna, de nos dar uma vida nova, e de nos capacitar, e de cuidar, e de nos guiar e nos dirigir. Reflita sobre o texto de 1 Samuel 12 essa semana, de verdade. Separe um tempo para meditar nesse texto. Porque tem coisas ali incríveis que Deus... Infelizmente, eu não consigo fazer isso aqui, né? Eu não tenho tempo. Mas eu recomendo fortemente um período e reflita sobre 1 Samuel 12. Eu tenho certeza absoluta que Deus falará coisas incríveis ao seu coração. Tá? Bom, início do fim da vida deste cidadão chamado Saul, né? O fracasso de um rei cujo coração não estava totalmente comprometido com Deus, por ele representado diante de toda a nação. Saul fracassa, gente, como rei, quando ele, no capítulo 13, vai usurpar prerrogativas sacerdotais na tentativa de controlar o destino de uma batalha. E ali foi, deste ponto do capítulo 13 em diante, a vida de Saul é um buraco sem fim, tá? Saul vai se tornar um fracasso como rei quando ele arrisca o seu exército e a vida do seu filho por causa de votos precipitados e de seu gênio intempestivo. É triste isso que Saul faz, tá? Porque ele coloca a vida do filho dele em risco por conta de um voto idiota. Desculpa a expressão aqui, mas um voto desnecessário e precipitado, tá? E Saul fracassa como rei quando ele tem o seu papel e o seu desempenho como rei descritos e avaliados, e por fim, quando ele menospreza a ira santa de Deus e escolhe a obediência seletiva em vez de uma obediência completa. Então veja só o capítulo 13. Nós temos aqui quatro grandes blocos de pecados que Saul comete. O primeiro está a partir do versículo 1 ao 4, o orgulho de Saul. Aqui nós temos, no capítulo 13, nós temos o exército dos filisteus se levantando contra o reinado de Israel. E aí Saul meio que separa os homens e ele diz assim, bom, eu não preciso de muita gente não, porque eu vou dar conta sozinho desses caras. Tá? Ele menospreza o poderio militar que os filisteus tinham. Só para vocês terem uma ideia, a nação de Israel dependia do ferro que estava na região da Filisteia para fazer os utensílios domésticos e os armamentos de guerra. Eles dependiam dos caras. Os filisteus tinham um exército enorme, forte, poderoso, altamente capaz. E eles faziam negociações financeiras para poder extrair o minério de lá, para poder confeccionar os seus utensílios aqui. Saul ignora isso, achando que ele poderia sozinho, com meia dúzia de homens, dar conta de tudo aquilo lá.
Ele começa agora a achar que ele está por cima da carne seca e que ele pode tudo, tá? Ele começa a agir de uma forma incrédula e impaciente. Vamos lá para Samuel 13. Vamos dar uma olhadinha aí a partir do versículo 1 e nós vamos até o 9. Ó. 1 ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo isso: ouçam isso os hebreus. Olha só a arrogância do cara, tá? Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Mas espera aí, quem foi que venceu, derrotou aqui? Foi Saul? Não, foi o filho dele. Tá? Mas ele manda dizer o quê? Eu fiz. Eu fiz. Eu posso. Tá? Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar, e subiram e se acamparam em Miquimás, a oriente de Bet-Avém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, olha só a besteira que... Olha as consequências da besteira do cara, tá? Esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Vocês lembram, gente, lá nos sinais que Samuel dá, ele não fala a respeito desse encontro que ele ia ter depois em Gilgal? Vocês lembram disso? Eu comentei na aula passada. Ó, Samuel diz assim, ó: vai lá, vão achar tuas jumentas, aquela coisa toda lá. Vai ter pão, blá, 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 blá. E depois de 7 dias, você me espera que eu vou chegar, nós vamos fazer holocaustos lá em Gilgal e tudo. Então, mas você espera eu lá, tá bom? Este foi o teste dado por Deus, por intermédio de Samuel, a Saul. Será que você vai confiar em mim? Primeiro Deus diz: eu vou confiar, eu vou suprir e eu estou com você. Mas vai ter um teste disso. Vamos ver se você acredita nisso mesmo. Tá? Chegou a hora, gente. Foram anos depois, tá? Daquele momento lá, do capítulo 9 até aqui, se passam vários anos. Agora, eis que chega o momento, o grande momento de Saul agora confirmar a sua fé e confiança em Deus. Chegou finalmente o dia. E como é que Saul começa esse dia? Não, grita para todo mundo aí que eu derrotei os caras, que eu posso tudo e que está tudo certo comigo. E aí o que acontece? Os filisteus falam assim: ah, é? Você fez? Você é o cara? Então vamos ver se é bom mesmo, certo? Levanta 30.000 cavaleiros e armamentos e homens e tudo. E aí o que o povo então faz? Aquele povo que confiava em Saul agora, continua olhando para quem, gente? Continua olhando para homens. E aí o que eles fazem no meio desse temor e desespero?
sai correndo. Né? Não é isso que a gente faz também? A gente não se esconde. Quando a gente olha para as circunstâncias, o que a gente faz? A gente tenta fugir delas, né? Entra em depressão, vai dormir, foge dos... né? A gente vai fugindo, vai criando um mecanismo e fugindo. Tá? Aqui o povo se esconde em tudo quanto é buraco que existia. Até no meio do cemitério os caras estavam se escondendo. Tem um buraco, eu estou me enfiando lá de baixo. Estou fora. Porque nós vamos tomar uma sova aqui enorme. Aí Saul, o grande Saul, que teve a vitória proclamada por Deus, faz o que agora aqui, gente? Olha, gente, o negócio é o seguinte, né? Não vai dar certo, tá? Eu vou resolver essa parada aqui. E ele desobedece. Ele toma a frente. Ele faz o holocausto. Ao invés dele esperar com fé e com paciência, ele simplesmente aqui ignora completamente aquilo que havia sido estipulado. Sem fé é impossível agradar a Deus. As provações, as dificuldades que se vêm sobre nossas vidas são ferramentas e instrumentos de Deus para nos fortalecer no relacionamento com Ele. Saul, gente, vai ser um cara dissimulado, porque ele vai ser confrontado aqui. Ele vai simplesmente ignorar tudo, tá? Saul vai ser um cara insensato, porque ele toma as rédeas das coisas e depois ele se arrepende. E aí Samuel vai falar, você é um tolo, tá? Porque você não confiou, porque você não se manteve firme, e tudo isso leva Saul ladeira abaixo, tá? Deste momento em diante, a vida de Saul é um buraco sem fim, tá? Ali ele vai fazer o juramento impensado que coloca em risco a vida do seu filho. Ali ele vai desobedecer na batalha de Amaleque. E aí ele fica com medo. E Deus se arrepende de ter colocado Saul ali naquele lugar. O Espírito do Senhor se retira de Saul. E aí ele começa a ter uma inveja tremenda de Davi. Ele começa a perseguir Davi, ele assassina os sacerdotes de Nob, todo o povo. Gente, ele faz um massacre em Nob. Um massacre. Ele mata crianças, mulheres, ele mata os sacerdotes. Por ira, ele está irado e ele mata todo mundo. Vocês estão protegendo esse Davi? Aí, no desespero, ele vai fazer a consulta de uma médium, tá? E a consulta da médium é a cá de pau em cima da destituição de Saul como rei. E o fim de sua vida. Ele se mata. Percebe? Ele se mata. Tudo acaba ali. Bom, conclusões aí importantes, tá? Para a gente finalizar a aula. Deus é quem escolhe, capacita e é quem dá as condições para cumprirmos a vontade dele. Sempre haverá oposição para aqueles que são os escolhidos do Senhor, mas a luta e a batalha é do nosso Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. As vitórias em nossas vidas são indicativos de que estamos no centro da vontade do nosso Deus. Se temermos, servirmos, obedecermos e seguirmos ao Senhor, tudo dará certo. O medo de homens nos fazem agir contra a palavra de Deus.
A impaciência nos faz adiantar as coisas, aumentando as chances de acabarmos desobedecendo a Deus. Estar conectado ao Senhor envolve obediência restrita à sua palavra. E nem sempre aqueles que começam bem terminam bem. E aí eu queria terminar dizendo o seguinte: o nosso esforço deve estar concentrado e centrado em obedecer a Deus e fazer a sua vontade em nossa vida. Se esforce diariamente em conhecer e amar a Deus, buscando obedecer a sua palavra. O restante é com Ele. É com Ele. Se andarmos firmes, Deus irá abençoar. Mas se fizermos as nossas escolhas, as consequências virão. Só não culpe Deus pelas escolhas erradas que você faz. Deus não tem nada a ver com isso. Vamos orar. Senhor, nos ajuda, Deus, a não sermos como Saul, a temermos homens, a sermos arrogantes e orgulhosos a ponto de imaginarmos que estamos no controle de todas as coisas, porque não estamos. Nos ajuda, Senhor, a obedecermos a Tua palavra e a andarmos firmes nos Teus caminhos, sabendo que com o Senhor tudo vai bem, mesmo quando tudo não estiver bem. Nós agradecemos e oramos a Ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, gente. Terminamos então o estudo de Saul. Se você quiser saber sobre a feiticeira de Endor e sobre o arrependimento de Deus, não deu para passar agora aqui na aula, por causa do tempo, mas aí você pode me procurar e eu explico melhor esses dois momentos aí, tá bom? Obrigado, Deus abençoe e um bom domingo para todo mundo, com uma macarronada maravilhosa para esquentar o peitinho e ficar todo mundo feliz com a barriguinha quente, certo? E à noite a gente se vê novamente neste mesmo bate-canal, né? Não é no mesmo bate-horário, né? Porque muda o horário, tá bom? E se quiser saber, pode vir aqui que eu explico para você esses dois textos aí. Valeu!